Agora sim. Boa noite a todos e todas que já estão entrando aqui. Deixa eu fixar o comentário aqui para a gente poder usar ele como marcar comentário. Isso, para deixar ele aqui fixo. Tudo bem a todos que estão entrando? Deixa eu convidar aqui o nosso pregador, o Murilo. Colocando ele aqui. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, boa noite. Marquem mais pessoas para entrar, se quiserem. Boa noite. Boa noite, Vitória. Missionária Vitória. Então, gente, como a live vai ficar gravada no IGTV, futuramente também vamos jogar no YouTube. Então, enquanto vocês vão chamando aí, quem tiver já entrando, vá marcando outras pessoas, vai enviando, sabe, por esse aviãozinho que está embaixo. Eu vou apresentar essa live aqui para quem às vezes nem sabe o que está acontecendo aqui. Mas essa é uma live de entrevista. Nós vamos entrevistar hoje o profeta Murilo, que é missionário, que é pregador, né, da palavra. E ele vai estar aqui nos prestigiando com as experiências de vida dele, com os testemunhos de conversão, com, né, experiências dos dons, experiências do ministério, enfim. Hoje nós vamos ser edificados através da vida dele, ok? Então, Amém. todos que entraram aí, todos que estão entrando, já vão marcando outras pessoas, já vão. E pode se apresentar aí, Murilo, que depois eu vou contar, porque eu fiquei de contar, não, eu coloquei no Stories, que eu ia contar a luta que foi hoje, não, porque que eu sumi bem no dia da live e só apareci do nada, assim, mais tarde, né? Pode se apresentando. Deixa eu colocar o Pai do Senhor temporizador a aqui. todos, irmãos. Prazer, Murilo Pereira de Araújo. Estamos aqui a convite da missionária Vitória. E ela faz parte, um pouco parte do meu ministério e também do que Deus fez na vida dela e está fazendo. E eu creio também que vai fazer na sua, através dessa live, Amém. Amém. através do que Deus quer falar, do que Deus quer fazer. Amém? Amém. Eu tenho também ele como um amigo, esqueci de falar esse comentário. Ele e a esposa, né? A Vanderlei, ela tá aí. Uhum. Tá. Vou dar um Agora oi depois ela também, pessoal. tá vindo aqui. Mas, enfim, né? Eu separei um versículo que eu acho que é um versículo para a gente consagrar essa live, para a gente ler, e aí nós já vamos entrar no seu testemunho, já vamos, né, começar a conversar aí sobre, assim, realmente como que você aceitou Jesus, né? Mas primeiro vamos ler um versículo então para a gente consagrar, né, essa live. Lembrando que eu já Amém. deixei o título fixado aqui no comentário, viu? Para todos que quiserem dar uma olhada. Então vamos lá em Salmos 37, 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O Senhor firmou os meus passos, o Senhor firmou os passos do Murilo e vai firmar o seu também em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui para ser canal de bênção na sua vida e ajudar o trabalho do Senhor na sua vida também. Então, ouça, abre os seus ouvidos, sabe? Esteja atento. No final vai ter oração, vai ter momento de revelação, que você possa ser edificado, né? Então, esteja atento e peça ao Senhor que Ele te dê sabedoria, entendimento, para que Ele te faça discernir, para que Ele te faça ouvir e absorver, né? Que a semente caia e frutifique dentro de você, a semente da palavra, amém? Amém. Então, vamos lá, Murilo. Como que foi o seu processo de aceitar Jesus, de conversão? Como que você começou a ser cristão, né? Vamos começar por aí. O processo de uma vida com Deus nunca é fácil, nunca vai ser fácil. Tem gente que pensa assim, não, eu aceitei a Jesus, levantei a mão lá na frente, tudo, e é fácil. Agora, eu sou de Deus. Mas tem uma coisa, quando a gente levanta a mão lá na frente, eu prego sobre Compromisso. isso, eu falo sobre isso, a gente tem que ter compromisso. É tipo uma carteira assinada. Exatamente. A gente tem que ter ouvido para aquilo Não, que o eu, patrão quer falar, e do que ele quer exatamente. fazer.
E hoje em dia, E com Deus não é diferente. importantíssimo. Importantíssimo, porque hoje Com em dia Deus você não... vê uma geração que ele quer aceitar Jesus, mas ele não quer pagar o preço da santidade. Isso é uma coisa, inclusive, que eu Uhum. te trouxe aqui, porque eu E acho é verdade. incrível isso em você, que você é uma pessoa assim, Deus te pediu algo, você vai lá e faz, entendeu? E hoje em dia as pessoas, não, mas tá isso na Bíblia, mas assim, né? Deus entende. Ai, Deus sabe, assim, que eu não dou conta, né? Então isso aqui não. E é desse jeito mesmo. E Gente, como quem foi é a Deus? pergunta aí? Como foi a pergunta? Desde quando começou que eu aceitei Jesus, eu tinha praticamente uns 9 anos de idade e já levantei a mão e falei assim, não, quero que minha vida seja mudada. Amém. Glória a Quero que Deus, minha vida sim. seja transformada. E o mais interessante, missionária Vitória, é que todas profetas ou profetisas chegaram em mim e falaram assim, não, esse menino é diferente. Glória a E eu falava Deus. assim, não, eu quero ser apenas um músico, que eu sou baterista também. Falei, Uhum. quero ser apenas um músico. E Deus foi fazendo, mudando a história. Foi fazendo um processo na minha vida doloroso, que não é fácil, e Pois foi é. mudando completamente a história. Não, eu sei que assim, eu também, meu processo, né, de aceitar Jesus é sempre assim, a gente tem um despertar, a gente tem um toque, né, às vezes a gente não tem noção do que Deus vai fazer, das coisas que Deus vai pedir, dos lugares que Deus vai nos levar, né, mas a gente sempre vê o mesmo sinal no verdadeiro cristão e no cristão que geralmente consegue chegar no final da linha, né, que é justamente essa consciência de que ser cristão, andar nos caminhos de Deus, santidade é compromisso. É um casamento, você É. coloca uma aliança ali com Jesus, entendeu? Não é à toa que a gente chama, né, a analogia que é usada na Bíblia é o noivo com a noiva, né? Então, Uhum. não é simplesmente um namoro que você faz o que você quer, depois você vai para casa e fica de, não, é um casamento. E é Então, assim, verdade. mas não teve assim, não teve nenhuma coisa assim diferente, um momento assim que você falou que você teve um olhar diferente sobre Deus, né? Porque eu vejo que, assim, você cresceu em igreja? Você cresceu dentro de igreja? Ou você veio de Sim, um eu contexto fora? comecei com 9 anos, mas não vim de família evangélica. Minha mãe se converteu também mais ou menos nessa minha idade, com 9 anos, Hum, e foi quando tudo isso mudou na minha vida. Às vezes a gente pensa assim, não, mas nasceu num lar evangélico. Não, é meu ministério profético. Deus me usava, mas eu não entendia. E um dia, em 2013, aconteceu algo na minha vida que fez verdadeiramente Deus mudar a direção. E eu falei assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí apareceu um profeta na minha vida e falou assim, moço, tá vendo aquele monte ali? Ah, falei para ele, ele falou assim, é água e pão. Para você ter o que Deus quer na sua vida, água e pão. Hoje, hoje muitos, Vitória, em dia não quer fazer isso. Não quer mais verdade, jejuar, não quer mais orar, não quer mais pagar o verdade. preço. E isso está fazendo essa geração todas se corromper por cada palavra. Por isso que fala sobre muitos hoje de falso profeta. Porque Segunda pessoas estão Timóteo, engolindo coisas que não é de Deus. lá em Segunda Timóteo tem um Pessoas. versículo muito interessante sobre isso que você está falando. Eu só vou abrir esse parênteses aqui, porque lá está escrito, viu? Você às vezes pensa assim, ele está falando, mas eu vou até dar uma Não, você olhada quer um enquanto você... versículo forte, missionário? Pode Vitória, falar, vai pode lá para falar. 2 Coríntios 4:4. Vou pegar Você 2 está com a sua Timóteo. Bíblia aí? Lê para todos. 2 Coríntios Coríntios 4:4. 4:4. Vamos lá. 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Pronto. E eu também vou dar uma contribuição aqui. Pode ir falando, mas também tem um O Deus versículo dessa muito bom época. em 2 Timóteo. Pode falar. Então, Deus dessa época cegou o entendimento.
que ele fala? Que a gente é a imagem de Deus. Então a gente não pode viver um ministério baseado só naquilo que a gente quer, mas tem que viver um ministério baseado na imagem de Deus. Exatamente. Olha só que interessante em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 ao 5. Aqui está falando exatamente o que a gente falou aqui nessa live. O quê? Que nos últimos tempos, as pessoas não vão suportar mais a verdade e elas vão procurar mestres e pessoas entendidas conforme as vaidades delas, conforme aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem a verdade, elas querem aquilo, não o evangelho que transforma, mas aquilo que afaga, que amacia o ego delas. Olha só, 2 Timóteo 4, verso 3 ao 5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mentiras. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra evangelística, cumpra plenamente o seu ministério. Exatamente o que a gente está falando aqui. E o mais interessante que essa semana passada eu li essa palavra na escola dominical. Porque muitas e muitas pessoas tá querendo isso. Palavra para massagear o ego. Palavra para aquilo, para satisfazer o seu desejo e não o desejo de Deus nas nossas vidas. Por isso tem muita na igreja cheia. Hoje tem muita igreja que a gente fala assim, que não tem mais isso que a gente está fazendo. Confrontar nosso caráter, falar sobre nosso pecado, falar sobre o que Deus quer fazer na nossa vida. Um dia eu fui ministrar na igreja, Vitória. Fui ministrar na igreja lá. Aí estudei sobre José. Eu falei assim, falei assim, não, essa palavra é para mim. Começar por mim. Que essa palavra vai fazer até eu chorar. Aí o que aconteceu? E eu sempre peço confirmação ao Senhor. Cheguei lá na igreja, já com a palavra tudo pronto, com o estudo tudo pronto. Quando eu ajoelhei, Deus falou assim, você quer porta aberta ou você quer que eu fale através da sua vida? Aí eu falei assim, Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero que o Senhor fala. Aí o que ele fez, missionário Vitória? Chegou e falou para mim, então prega sobre santidade, os filhos de Eli. Aí eu falei assim, Senhor, que o povo não gosta não. Hora que prega de santidade, a gente é verdade. Lá contorcendo os olhos, assim, né? Tipo assim. Aí eu falei assim, Senhor, mas essa mensagem dura. É muito dura. Ele falou assim, não, você decide, está na sua mão. Eu, quando prego santidade, eu ainda penso, Deus, eu tô falando pra crente. Não é possível que eu tenha que falar isso. Só que realmente, né? E Deus usa. Ele quer que a gente confronte, ele quer que fale de santidade. Tá faltando hoje pessoas que se posicionam, que têm esse entendimento. Igual do irmão. Hoje em dia, as pessoas realmente não querem ouvir o que confronta. Porque o confronto, ele exige dor. Tem a dor de aceitar que você está errado, tem a dor de ter que voltar atrás, de quebrar o orgulho, né? Jeremias 28, né? Então você tem que se quebrar como um vaso na mão do oleiro, né? E o quebrar do orgulho, ele fere, ele dói. Mas é uma ferida para você ser um vaso de honra nas mãos de Deus, né? Então, assim, é um preço que, quando a gente paga, a gente nunca é frustrado, a gente nunca é decepcionado. O Senhor sempre nos recompensa de forma grandiosa, né? E eu queria saber agora uma pergunta. Qual que foi a sua primeira experiência sobrenatural? Sua primeira, assim, que você teve, assim. Como é que foi? Foi o quê? Você viu uma coisa celestial? Viu uma coisa assim? Como é que foi? Pode falar. Minha primeira experiência com Deus, para tudo que você está ouvindo aí, tudo, foi em 2013, quando eu morava sozinho,
E aconteceu algo, e eu falei assim, Senhor, isso já não estava vivendo o ministério ainda profético, só estava indo para a igreja, bater ponto, sem compromisso nenhum. E Deus sempre chamando a Olha, atenção. Eu ele é quero uma pessoa mais, eu normal, quero né, mais, eu gente? quero mais. E eu rejeitando a voz de Deus. E fui perdendo as coisas. Porque Deus, quando a gente não faz a obra dele, como ele quer, ele tira. E fui perdendo as coisas, perdi empresa, tudo. E cheguei lá em casa, lá assim, certo dia amargurado, saiu sozinho, deitei em cima da cama, tudo. E falei assim, pra mim mesmo, hoje eu vou tirar minha vida. Peguei a faca, Vai. coloquei lá em cima da cama, tudo. E no decorrer desse trajeto, Deus falou comigo, mas ele já falou e já pegou minha mão e já colocou no celular. Porque Que incrível. Que ele sabe que eu incrível. sou decidido. Ele sabe quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Muito bom. Aí o que aconteceu? Peguei essa faca, tudo, falei assim, não dá mais para mim, porque essa luta tá muito grande, essa angústia É, tá muito grande, então eu vou acabar com tudo. E mesmo sabendo da consequência de ir para o inferno, né? Aí o que Deus obrigada. fez? Falou assim, não, pegou meu celular, tudo, eu abri no aplicativo YouTube e tava lá a música Sara Farias, Deixa Eu Te Nossa, que Usar. incrível. Que incrível. Aí começou a cantar aquela música, tudo, e eu na cama, E o Espírito Santo lá, ministrando. meio angustiado, já comecei a Meu Deus. chorar. E foi quando o Meu Espírito Deus. Santo de Deus apareceu no quarto e começou a falar para mim, deixa eu te usar, porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aí Forte. até sorri, Vitória, porque é, é uma experiência assim sobrenatural, porque a gente está angustiado, a gente está querendo acabar com aquele momento, Isso é e verdade. Deus falou isso pra gente. E eu falei assim, eu que Forte. preciso de ajuda e o Senhor fala para mim ajudar outras pessoas. Então, Aí foi quando meu a voz ministério de Deus. realmente começou, que quando Deus me apresentou a esse pastor, Glória a pastor Deus. Que Ismael Silva bênção. Santos, e a gente foi na caminhada de monte. Eu não entendi esse negócio de monte ainda, só vi o povo falando, não, tô indo para tal monte, tal monte. Muito bom. E Vamos ele falou fazer assim, moço, o observação. segredo é água e pão e oração. Não, eu acho E foi. interessante, porque assim, uma observação, né? Tem muita gente que acha que um profeta, porque assim, às vezes vê na igreja entregando revelação, né, sendo usado em profecia, acha que a pessoa assim nasceu, entendeu, com um dom, que a pessoa olha para o lado assim, baixa um download assim da vida da pessoa. E é interessante ver que é uma pessoa normal, né, que vai sendo preparada por Deus, vai sendo conduzida e Deus vai entregando aos poucos, né? É interessante ver esse E é processo. verdade. E eu queria fazer uma observação aqui para você explicar mais para nós, né, acerca do monte. Porque hoje dentro das igrejas a gente vê demais o movimento de, eu posso orar dentro do meu quarto, eu posso não sei o quê. Aí vira também, eu não preciso jejuar porque Jesus morreu na cruz, eu não preciso orar porque Jesus morreu na cruz, estou coberto e pronto, entendeu? E eu queria que você falasse mais sobre o monte, né? Porque o monte realmente tem, eu vejo que tem uma unção diferente, um poder diferente, né? Que inclusive a primeira vez que eu fui no monte, né, foi acompanhada com você, né, que tinha os missionários lá e tal. E eu queria até depois contar a minha experiência que eu tive no monte também, porque foi muito interessante, né? Você também me ajudou com essa experiência, mas primeiro fale sobre o monte, fale aquilo que Deus te ministrou para ajudar muita gente a enxergar isso, porque muita gente não sabe a importância da oração no monte, né? Pode falar. O monte, o monte, Vitória, missionária Vitória, Aí a é um Ju, lugar né? reservado. A Ju A gente fala comentando. assim que é a casa. Muito bom. A Ju está comentando sobre o seu processo. Muito bom saber sobre o processo do profeta. Amém. Obrigado, Ju. Então, Vitória, o monte é um lugar assim que a gente fala assim que é a casa dos profetas. Por quê? Porque lá Glória a Deus. realmente Fala, Deus Deus. fala. Não estou julgando quem ora dentro do quarto, não, porque tem Tem certas sua ocasiões validade. que a gente tem que orar. A gente Claro.
aliás, tem que ficar no espírito de oração. O dia inteiro. Porque até quando eu entregava jejum, trabalhando em farmácia de entregador, eu entregava dentro do banheiro. Ajoelhava lá no vaso e deixava a oração fluir. Então, a gente está em todo momento, aonde que estiver, momento de oração. Ah, eu preciso estar ajoelhado? Não. Precisa estar ligado com Deus. Muito Porque bom. como que a gente quer ir para o céu, sendo que a gente não conhece o céu? Tem que ter intimidade, né? Vai casar Tem com que ter quem não conhece? intimidade. Ninguém casa E com uma Deus está pessoa que conhece cobrando, ontem. e Deus está cobrando isso da gente, intimidade. A gente tem intimidade com a amiga, Verdade. intimidade com a esposa, intimidade com o filho, mas e com Deus? Aquele que você levantou a mão e falou assim: não, eu quero servir, eu Verdade. quero E como é que é aceitar. intimidade com Deus, gente? Só falando aqui, intimidade com Deus é oração, é jejum, é entrega, tá? Às vezes você vai conhecer a Deus, você lê a Bíblia, mas não é a mesma coisa de você viver Deus. Você vai vivendo no dia a dia, a Bíblia vai fazendo sentido, porque vai doer, vai mudar a sua carne, muitas vezes vai te alegrar muito, porque o Senhor é um bom pai, ele entrega coisas boas para os seus filhos, mas o objetivo dele é te amadurecer, né? Inclusive, a gente E é está vendo isso verdade. com a história do irmão aqui. Então, você vê que Deus entrega grandes coisas, mas ele também te amadurece primeiro para receber aquilo. Pode continuar aí, fala do monte. Falando do monte. E uma experiência que eu tive no monge assim, toda vez que eu chegava lá, fui para Jaraguá, né? Saí de Goiânia, fui para Jaraguá, fiquei um ano lá. E toda vez que eu chegava naquele monte de Jaraguá, era 6 quilômetros de subida e 6 de descida. E toda vez que chegava lá, Deus me mostrava um sinal no céu. E o que aconteceu? Teve um dia, missionário Vitória, Pode falar. que o céu estava nublado. Tipo aquele céu assim que falasse, não, vai chover. No. E eu cheguei lá assim, olhando para o céu, e falei assim: Senhor, hoje o Senhor está aqui, porque toda vez o Senhor me mostrava um sinal, mas hoje eu não estou vendo nada no céu, a não ser neblina, e Ixi. parece até que vai chover. Foi quando eu ouvi a voz falando assim: quando tiver assim, eu vou falar com você pessoalmente. Glória a Deus, hein? Aí eu Ô, entendi glória. Pode falar. o que Deus estava falando, o que Deus queria comigo e o que Deus ia fazer. Amém. É sempre assim, né? Ele chama no secreto, mas é para dar experiência mais forte. E a gente fica procurando uma coisa que a gente já conhece. Deus quer fazer algo novo. E é verdade. Não, e assim, né? Vamos contar então a experiência que eu tive no monte, gente. Tive uma experiência muito doida. Inclusive foi junto com o irmão Murilo, né? Porque ele. Eu sempre tive vontade de orar no monte, né? Mas na minha igreja não tinha muito essa prática. Espera só um momento, que tem alguns comentários aqui. Deixa a gente só ler para a gente poder não deixar passar em branco, né? Mas depois eu volto para a história e o Murilo vai falar um pouquinho mais sobre acerca do monte. Mas espera aí. Débora, Jesus pagou o preço da nossa salvação, precisamos pagar o preço em oração e jejum pelas bênçãos e libertações. Verdade. Precisamos sim. Não tem como. Você querer servir a Cristo e não querer mudar de vida, infelizmente, querido, Cristo é tudo. Não é só um trabalho, não é só um hobby, ele é a sua vida inteira. Você vai ter que mudar aí. Ou você muda ou você não vai jogar no time de Jesus, entende? Não tem né, meio termo. E o Antônio, oi, tudo bem, Antônio? Eu trabalhei com o Antônio também aqui, ó. Muito bom, doutora Vitória. Tive a honra de trabalhar com esse excelente profissional. Muito obrigada por me prestigiar aqui na live. Agradeço muito seu comentário. Se vocês tiverem perguntas sobre o que eu e o Murilo estão falando aqui, gente, pode ir jogando aí, tá bom? Mas enfim, primeira vez que eu fui no monte, né? Aí fui lá, orei, beleza, né? Cheguei em casa plenamente. Estava lá mexendo no celular e adivinha? As gavetas começaram a abrir sozinhas, gente. Foi muito doido. Foi muito louco. Foi onde eu percebi que realmente tem alguma coisa diferente no monte. Não é normal, não é o que. Ah, você pode orar em casa, beleza. Mas eu sempre orei em casa, mas o dia que eu orei no monte aconteceu um negócio desse. Porque para acontecer isso é porque tá incomodando o inferno.
Entendeu? Porque tá fazendo alguma coisa que tá, entendeu? Tá tirando gente da mão do inimigo, tá libertando, tá mudando vidas. E isso incomoda. Você acha que o inferno vai fazer um negócio desse com uma pessoa que tá lá quietinha, fazendo as vontades deles? Tá quietinha no canto dele, não tá incomodando ninguém? Então, assim, até nesse dia, né, eu liguei pro Murilo e falei, meu Deus, o que que eu faço, né? E eu tava lá com a olho ungido e comecei a orar. E ele falou, não, faz isso, faz aquilo, né? Então, assim, só para edificar vocês, gente, porque realmente o Murilo é o profeta dos montes, ele é usado nos montes. Não sei que unção é essa, mas a oração no monte ela é diferente. E pode falar um pouco mais sobre isso? Eu vou até procurar aquele versículo, né, para dar um respaldo bíblico aqui, porque eu sei que tem muita gente que fala, ai, mas cadê o versículo bíblico, né, não sei o quê, então eu vou dar uma argumentação bíblica aqui, e pode ir falando um pouco mais, né, mas eu quis dar essa experiência para acrescentar, né, porque eu tive essa experiência e você foi parte dela, né, porque foi você que me apresentou o monte lá do foguinho, né, na época, foi muito bom. Mas foi muito. Na verdade, essa experiência não foi boa. Mas eu também vi o poder de Deus, gente, porque na hora acabou, entendeu? Clamou o sangue de Jesus. Então foi uma coisa assim, guerra espiritual mesmo, sabe? Foi muito doido, foi muito bom. Isso pode contar, né? Isso daí, missionário Vitor, que você falou aí, é tudo que a gente prega lá em cima, né? Porque o que é um profeta? Vou explicar para vocês o que é um profeta. O pastor, o que é? Ele pega a oração da igreja e leva para Deus. E o profeta? O profeta pega de Deus e transmite para um povo. Isso daí está no Velho Testamento, tudinho. Tudo que Deus queria falar, ele falava com quem? Através de quem? Através dos profetas. E era fácil? Não. Por quê? Com certeza não. Os profetas de antigamente, do Velho Testamento, você pode ler que não foi fácil a vida deles. Ezequiel mesmo, a esposa dele morreu e Deus falou assim, não chora. E também você não vai velar ela. Você vai lá para lá depois que ela estiver enterrada. Então, uma pessoa que ele tanto ama morrer e ainda Deus falar assim para não chorar? Então não é fácil. Não é fácil. E a gente fala assim, quem vai para o monte e tudo, que o processo de Deus não é lá em cima do monte. Lá você vai para receber a palavra. Assim como a Vitória falou sobre o testemunho dela das gavetas. Lá você vai para receber a palavra e o processo de Deus é embaixo. É embaixo. A Débora aqui está falando também na oração de madrugada, é ótimo. A gente tem que levantar essa geração ainda que faz oração de madrugada. Faz aqueles cultos no lar também, porque é muito bom. Eu cresci com isso. Minha mãe fazia muitos cultos no lar e era ótimo. Era ótimo. E edificava muito, né? Tanto oração de madrugada também, que ela acordava a gente todo dia, 5 horas da manhã, todo mundo de mão dada. E hoje a gente não vê isso mais. A gente está falando de monte aqui, Débora, mas também oração na madrugada também é ótimo. Por quê? Porque a gente fica criando mais intimidade. E assim, eu queria te fazer uma pergunta aqui, né? Porque, inclusive, o tempo tá voando, né? E eu preciso aproveitar você. Quando Deus fala com você, uma das maiores dúvidas que me fizeram nas caixinhas de pergunta é: quando Deus fala, desce um rolo do céu, um anjo vem assim, e como é que funciona esse negócio de Deus fala? Como que funciona? Como que você ouve a voz de Deus, né? Quando Deus te entrega as profecias, as revelações, como que você explicaria isso? Deixa eu falar aí pra nós. A maioria das vezes, Vitória, a gente pensa assim, não, o profeta de Deus, ele fica ouvindo a voz de Deus todo dia, toda hora, não. A maioria das vezes eles falam isso por sentimento. Não faz isso. Aí a gente fica assim, muita gente, é de Deus? Será que é de Deus? Eu vou fazer prova. Carne. Essa é uma das perguntas. Ou é da carne? Muita gente é assim. Aí é o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós falando pra gente não fazer, ou falando pra gente fazer, e a gente fica
Ah, será que é mesmo verdade? Desse jeito. Por Desse quê? Porque jeito. o inimigo quer colocar isso na nossa vida. Dúvida. Dúvida. Dúvida do que Deus quer fazer. E o mais interessante sobre essa pergunta aí, eu fui pregar umas 3 quinta-feiras atrás, e Deus falou em sonho para mim, falou assim, não, eu vou te usar para Uau. curar uma Muito mulher bom. através da sua vida. Glória a Deus. É, uma mulher de câncer vai aparecer lá e é para você orar. Muito Aí bom. eu fui, né? Fui para pregação, foi uma pregação na quinta-feira, a mulher me chamou na terça para ministrar, falei para ela, falei, não, deixa eu só confirmar com o pastor, porque muita gente acha que é alguém, ah, não, sou da equipe de louvor, sou profeta, sou diácono, eu não preciso comunicar com o pastor. A gente tem uma autoridade espiritual aqui. E eu cheguei Amém. no pastor e falei assim, pastor, é de última hora e é o senhor que decide sobre minha vida. Todas as agendas minhas. Antes de eu falar assim, eu peço a permissão do pastor. Mesmo ele falando não, então eu falo não. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma direção. Tanto do pastor como da minha esposa. É as duas pessoas que eu peço Amém. permissão. E Isso. mediante a isso a gente foi. E chegando lá, adivinha quem estava? A mulher. E eu já lá em cima do púlpito, tudo, olhando para ela, as pernas já bambeou tudo. E eu falei assim, Senhor, não é eu, é o Senhor que faz. Então Uau. sou apenas vaso nas suas Glória a mãos. E Deus. não é para me vangloriar, porque a glória é sua, a unção Aleluia, é Senhor. Glória sua, a eu Deus. sou só vaso. Dá E uma muita glória aí, gente pensa assim, gente. não, Pode Deus está falar. me usando, então é eu. Não. Sempre é o Senhor, sempre na humildade. Glória a Porque na Deus. humildade você vai mais longe. A humildade Chamei precede aquela a mulher lá honra. na frente, até a obra de macumbaria que Deus mostrou para mim, tinha mostrado para ela. Muito Então bom. foi algo sobrenatural ali que eu nem tenho como explicar o que Deus fez ali na vida dela. E ela foi curada Amém. pelo nome Glória a do Senhor Deus. Jesus. Que Amém? testemunho grandioso, né? E tudo isso porque você suportou um processo do Senhor, né? Tudo grandioso para a glória dele, né? Então, é engraçado isso, porque o processo ele te dá essa autoridade, o processo ele dá intimidade, o processo ele dá essa consciência de reconhecer a Deus, porque na Bíblia fala que nós devemos reconhecer ele em todos os nossos caminhos. Quantas pessoas que crescem e a hora que ela chega em algum lugar, ela já começa a achar que é a capacidade dela, que é a inteligência dela, que é ela que colocou ela ali, que ela é muito boa, entendeu? Que ela é muito bonita, que ela não sei o quê. E ela se esquece de onde que ela saiu, quem foi que tirou. Porque na nossa vida, se não for Deus, a Bíblia fala que se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias, nós seríamos consumidos. E agora eu E é vou dar verdade. só um versículo, gente, sobre os montes, porque eu prometi para os minimis. Ezequiel 34:14. Em bons pastos os apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão no bom redil e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Tem vários versículos respaldando os montes. Jesus orava muito nos montes, a gente vai lembrar. Se você começar a analisar onde Jesus orava, ele orava no monte, certo? Então, assim, meu Deus, o tempo está correndo. E agora, já que você já falou do seu ministério, como que foi, umas experiências suas, até experiências no ministério, né? Eu queria saber a love story. A nossa parte preferida. Como que foi? Como é que foi isso? Conta como é que você conheceu a sua esposa, hoje a Vanderleia. Chama ela para dar um oi aí pra gente. Pode ir Amor, faz falando. favor. A prometida, gente. Princesa dele. Glória a Deus, hein? Vai chegar a nossa hora aí, Uhum. solteiros. O Vai chegar a nossa processo hora em nome de Jesus. é sobre na minha vida sentimental, não foi fácil. Ah, Aqui tá minha imagino. esposa. Oi, tudo Boa bem? noite, paz do Senhor para todos. A paz. Então não foi fácil. Muitas pessoas, quando eu estava em Jaraguá, chegavam em mim e falavam assim: eu tô vendo a aliança na sua mão. Aí eu fui para a palavra. Eu falava assim: Senhor,
Sansão caiu por causa de mulher. Muita gente caiu por causa de mulher, então eu não quero. E o mais interessante é que eu queria a unção de outras coisas, mas de esposa não. E Deus mandava parecendo que era só esposa. Não, tô vendo a aliança na sua mão. Eu falei, irmã, só você que tá vendo. Sacrifício, gente. Eu falei assim, eu quero meu ministério. E foi certo dia, eu mudei para casa da minha avó e ela chamou a Vanderleia pro aniversário. E lá eu vi ela. E lá eu vi ela lá no aniversário e tudo, e Deus falou, é essa. E eu falei assim, Senhor, eu não quero relacionamento. Glória a Deus. E eu fui vendo ela na obra, tudo, muito dedicada, que muita gente pensa assim, não, eu quero um relacionamento, mas eu vou buscar de fora e colocar dentro da igreja. Dá certo? Julgo desigual. Tem relacionamento gente, que dá. Corre. Mas tem muitos que dá errado. E os A que maioria dá errado. Por quê? Porque não é os dois juntos. Tem que andar junto. O julgo desigual, gente, esse tipo de relacionamento, às vezes, quando dá certo, você vê ao lado de fora, mas você não sabe o desgaste que é de dentro, porque a pessoa não tem os mesmos princípios, os mesmos valores, às vezes não tá no mesmo entrega que você tem espiritual. É roubada, gente. Para solteiro, a Bíblia fala, ó, corre de julgo desigual. Mas eu acho muito interessante você falar isso, porque mulheres solteiras, um homem de Deus falando que ele viu a dedicação e o comprometimento dela com a obra de Deus, e ele ficou encantado com isso. Então, isso é imprescindível, viu? Seja uma cristã séria. Você vai chamar a atenção do profeta, hein? Ô, glória. Pode Aí falar, eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu tô vendo tudo. E ele falou assim, para tomar atitude. E nesse processo, quando eu estava com Deus desde 2013, foi 3 anos de oração, 3 anos de muito jejum, para ter essa intimidade com Deus. Amém. E Deus trazer ela para minha vida. Aí tem muita gente assim que fala assim, não, mas Deus falou hoje e vai cumprir amanhã. Negativo. Negativo. Porque fala assim, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então não tem como a gente falar assim, não, Deus vai mudar a sua história hoje. E você pensar assim, não, amanhã Deus está mudando minha história. Mas não, tem um processo. Eclesiastes E 3. o mais interessante é que quando Deus fala assim, na minha vida, eu já falo para Vanderlei, eu falo assim, amor, vamos vigiar, porque Deus falou isso, isso e isso. Meu Deus. Então, lá vem luta. Então vamos passar logo por esse processo, porque Deus quer nos abençoar. Amém. Amém? Verdade. Até hoje mesmo, eu esqueci de falar no começo da live, gente. Mas hoje a live realmente está sendo uma bênção. E vocês não têm noção. Meu celular ontem travou, não queria ligar de jeito nenhum, entendeu? Essa foi a luta que eu prometi que ia contar aí no começo da live, nos stories. E enfim, né? Eu sei que no fim, até tudo que estava aqui foi apagado. Eu não conseguia baixar o Instagram, baixar o WhatsApp, nada. Mas deu tudo certo no final, o senhor interviu, né? Então, assim, sempre antes da bênção, né? Inclusive, nós estamos sendo abençoados aqui pelas histórias, pelos testemunhos. Amém. Sempre vem a luta. Então, vejam que ele observou a seriedade de uma mulher, né? Observou o comportamento dela. Homens observam muito. Mulheres observem isso, porque isso é importante. Então, assim, acho que você já contou bastante experiências, né? Eu tô olhando aqui o tempo. E você quer contar mais alguma experiência forte que você teve no monte? Alguma experiência assim que você fala assim, nossa, vale a pena contar isso aqui? Alguma experiência, sei lá, que você queira contar para nós, que possa acrescentar? Porque aí daqui a pouco a gente já parte para o momento das revelações, né? Você pode chamar algumas pessoas aqui. Deixar uma palavra aqui para todos. Está lá em Amós 3,7. Diz assim, o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar teus servos Amém. e teus profetas. Glória Então, tudo que o Senhor faz na nossa vida, Ele nos mostra antes. Não adianta nada você falar assim, colocar a culpa em Deus, em algo que Ele te mostrou. Muitas vezes, a maioria das vezes,
Deus fala com a gente, fala assim, ó, não faz as coisas. Aí o que a gente faz? Teima. Ele sempre deixa duas opções na nossa vida. Sempre deixa. Tá na Bíblia, tanto o céu como o inferno. Então sempre a gente tem que ter um caminho. Amém. Amém? Amém. Então, com essa palavra, assim, achei muito interessante, né? Tem bastante coisas, acho que dá para abordar. Mais uma coisa aqui que eu queria conversar, né? O que você pode falar acerca dos falsos profetas, né? Porque hoje eu vejo, porque eu também, né, tenho promessas de que no futuro serei usada em dons também, né? Já tive algumas experienciazinhas, mas nós vemos que hoje em dia o ministério profético, ele foi muito banalizado. Parece que teve uma onda de pessoas que quiseram usar o nome de Deus sem ser Deus que estava falando, e aí quiseram colocar a sua carne na frente, e hoje em dia parece que as pessoas dentro das igrejas estão, assim, traumatizadas. Parece que elas não podem ver alguém falando que é profeta, que elas já ficam assim, sabe? É sensacionalismo. O que você pode dizer para essas pessoas, né, para realmente serem curadas em nome de Jesus, porque ainda existem verdadeiros profetas, né? Mas nos comente um pouco sobre essa questão, o que você vê dentro das igrejas, né? O que você pode dizer acerca disso? Eu acho que seria interessante, já que você vive esse Missionário ministério. Vitória, tanto na Bíblia fala sobre esses falsos profetas, e como na Bíblia também nos ensina a direção que a gente deve ter para não acertar certas profecias. Sim. Algo muito interessante, quando eu fui na igreja, terminei a palavra lá, quando eu preguei tudo, terminei a palavra, o pastor chegou em mim e falou assim, Murilo, você é o segundo que eu vejo entregando profecia através da palavra. Amém. Por quê? Verdade. Porque esse daí, muita gente tá mexendo, com o quê? Com o sentimento da pessoa. Eu chegar numa pessoa aqui agora e falar assim, Deus está mudando a sua história, está mudando seu cativeiro, citar algo que aconteceu lá atrás, muita gente está fazendo isso. Ou seja, também tem gente pegando coisa do Facebook, do Instagram, e Verdade. profetizando em cima. E falando em cima, quer dizer, profetizando não, falando algo que ele viu. E um dia, lá na igreja que eu fui, o pastor falou assim, Murilo, ajuda nós aqui em oração, tudo, vai vir um pregador lá do Pará, e o rapaz é forte, revela tudo, e eu nunca fui. Desde quando eu peguei uma retaliação de pessoas colocando a mão na minha cabeça, fora da direção de Deus, Deus já tinha me avisado, e eu fiquei 3 dias com uma dor de cabeça insuportável. Por causa dessa pessoa que quis orar na minha cabeça e não era de Deus. Aí fui lá assim, fui para ajudar o pastor, não por outro lá. Entendi. Fui lá, tudo, e de repente ele com um papel lá em cima. Eu falei assim, não, isso daí é os tópicos da palavra. E ele pegou e pregou uma palavra sobre Mefibosete, que eu falei assim, meu Deus do céu, se os irmãos não conhecem essa palavra, ele tá pregando heresia. Que ele começou a falar umas coisas na palavra sem sentido. E eu com a Bíblia lá, né? Aí de repente chamou uns irmãos empresários na igreja que eu conhecia e começou a ler aquele papel e falando coisa para eles, falando em língua. Aí eu falei assim, essas coisas tá errada. Nossa. Deus falou assim, ele tá lendo aquele papel. Tudo que ele viu no Facebook, que antigamente era Facebook, não era muito Instagram, igual hoje. Hoje o Instagram é uma rede Aí maior, foi ver, né? eu fui lá assim, pesquisar no Facebook dos irmãos que eu conhecia, foi lá e tava todas as informações. Então muita gente usa isso. O que Não que pede mais pra aconteceu Deus, esses né? dias? Não pede mais pra Deus Deus. falou para mim comprar um óleo, para mim ungir, já tá quase terminando aqui, para mim ungir. E eu falei assim, seu Erlan, meu sogro, eu falei assim, ó, Deus tá falando para fazer uma coisa meio doida.
Ele falou o quê? Eu falei assim, nós ir lá pro monte. Aí ele, não, mas o que tem doidura nisso? Eu falei, vamos a pé. E eu abri o GPS, só que eu não abri, eu só coloquei lá, daqui no Monte do Foguinho deu 6 quilômetros. E tava na época de chuva, tudo. E a gente foi. Ele falou assim, não, eu vou com você. Eu pensei que eu ia sozinho. E isso é coisa que Deus manda a gente fazer, viu, gente? Aí lá vai nós. No meio do caminho pegou uma chuva danada que eu até brincava com ele. Falei assim, não, você quer voltar? Ele, não, isso daqui não é nada. Pelo que Jesus pagou na cruz por nós. E eu falei, é mesmo. Então vamos. Aí chegando lá no meio do caminho, eu falei assim, senhor Erlan, Deus vai falar comigo ou com o senhor? Eu estava tendo um projetando de Deus, projetando na nossa igreja agora no começo do ano. Falei, vai falar comigo ou com o senhor acerca desse propósito. E vai falar no profundo. Fica ligado. E com ele, falou de uma forma sobrenatural. Comigo falou através da palavra. Desde o começo, foi uma semana de projetando. Desde a segunda até no domingo. E com ele, o profeta chamou, não conhecia ele, chamou o nome dele lá na frente e falou assim, Erlan, Deus está te falando isso, 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 isso. E era coisa que só ele e Deus sabia. Então, certas coisas que a gente faz para Deus, Deus responde. Deus responde. A gente falei até para a Vitória, os passos do homem bom é confirmado pelo Senhor. Você quer saber se Deus está no processo? Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Foi assim, através do meu ministério. Foi assim, através do meu relacionamento. Amém. Porque eu cheguei na Vanderlei e falei assim, ó, o não eu já tenho. Mas eu vou lá pedir seu pai. Oi, ó. A sua mão. Então, e ela assim, não, mas a gente não tem nem um mês que a gente conhece. Eu falei assim, não, eu vou lá. Por quê? Porque é algo de Deus. Então, quando eu saí de lá, eu já saí com sim, tudo aprovado. Nós namorou 1 ano e depois de 1 ano casou. E essa semana mesmo nós fez 10 meses de casado. Para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. E sobre relacionamento aí, eu só queria deixar uma palavra aqui, está em Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não tiveres de acordo? Então, por relacionamento dar certo, a gente tem que andar de acordo, tanto com a palavra, quanto com a esposa e ela comigo. E primeiramente, colocar Deus sobre todas essas coisas, amém? Amém. Não, muito tremendo, assim, muito importante essas experiências. E agora eu queria abrir para você, se você quer chamar alguém, orar por revelação, tá sentindo aí, olha nos comentários, se quiser a gente chama aqui em vídeo também. Eu creio que a palavra já falou com muita gente aqui, com muita gente, e essa experiência também, né? Mas verdade. Vamos estar orando aqui, porque tem uma pessoa aqui que está assistindo a gente que precisa dessa oração. Então vamos lá. Amém? Vamos. Então, e essa pessoa quer deixar uma palavra. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Então, Deus está nesse processo. Deus está nessa peleja. Então, creia somente. Amém? Vamos estar orando. Vamos orar, então. Soberano Deus e eterno Pai. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui assistindo, por cada um que ainda vai assistir. Pai, te apresento cada um conforme a tua palavra, conforme o que o Senhor falou aqui, conforme o que o Senhor vai fazer ainda esse ano. Pai, eu te peço, Senhor, aquele que precisa de cura, que o Senhor venha curar. Aquele que precisa de libertação, que o Senhor venha libertar. Aquele que precisa de portas abertas, Senhor. Pai, o Senhor venha abrir as portas. Pai, aquele que precisa, Senhor, de uma palavra, de um abraço. Pai, de um sinal ainda essa semana. Que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Usa
cada um conforme a tua Nossa, Senhor. vontade, Glória a Pai. Deus, Pai. E o Espírito Santo de Deus habita em cada vida. Aleluia. Em nome do Senhor Em Jesus. nome de Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, assim, gente, Amém. eu acho que muita coisa, né? Muito conhecimento, muita coisa para edificar a nossa vida, né? E eu até tô olhando aqui. Vocês têm alguma coisa que vocês querem comentar aqui no comentário, né? Eu vi aqui que a Débora tinha comentado naquele momento que a gente falou dos falsos profetas, né? Que são os sinais, né? Eu queria abrir mais essa aba aqui, né? E realmente nós estamos no fim dos tempos, gente. E lembra que Jesus falou da figueira? E quando a gente vê que as folhas estão escurecendo, quando a gente vê que realmente assim, tá acontecendo a mudança de estação, a gente sabe que a outra estação tá passando, sei lá, tá chegando o outono, por exemplo, você vê que as folhas estão caindo, ficando amarela e tal. Então, assim, gente, assim seria o fim do tempos. A gente veria falsos profetas, doutrinas satânicas focadas no ser humano, no ego, em agradar o eu, o tal do evangelho da prosperidade, entendeu? A gente veria mestres segundo as próprias cobiças, vaidades, pessoas sem amor, porque hoje em dia a gente está vendo um cenário tão caótico de aprovar um aborto de uma criança que praticamente é um bebê já formado, entendeu? E tanta coisa horrível, né, que a gente vê aí também nas notícias, pais prendendo filhos dentro de, sei lá, de galões, é uma coisa horrorosa, né? Então isso são, sim, sinais do fim dos tempos, gente. E deixa eu só verificar se tem mais alguma coisinha aqui. Você E já Vitória, teve. Ah, você falando aí, eu queria pode só falar. deixar aqui para os ouvintes, né? Uhum. Orar mais por esse ano, porque desde o ano passado, Deus me mostrava Amém. que esse ano Glória a Deus. Pode falar. falava que não ia ser um ano fácil. E Amém. não está sendo. Muita gente está vendo aí guerra começando, Verdade. enchente. E Deus me falava, desde o ano passado, não vai ser um ano fácil. Tem muita gente falando assim, Murilo, é um ano de restituição, é um ano de renovo. Mas Deus quer mais intimidade. Por quê? Porque Exato. tem certas provas que certas pessoas aqui vai passar que vai requerer certa intimidade. Amém. Amém? E não, e mais uma E o mais observação. interessante que eu queria só deixar uma palavra aqui, Deuteronômio 30, 19. Diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida Amém. e a morte, as bênçãos e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amém? Amém. Lembrando a todos que a situação de crise sempre existiu na Bíblia. Ruth, quando viveu aquela história com Boaz, estava tendo uma fome. Moisés não, José, lembra de José? Teve também uma fome de 7 anos, lembra? Mas quando a gente pega nas mãos de Deus, é como está escrito naquele versículo, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não importa, Amém. você pode estar no meio do vale da sombra da morte. Eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar alimento para você, não vai faltar um teto para dormir para você, não vai faltar o que você precisa, porque Deus conhece as suas necessidades e Ele cuida dos lírios do vale, Ele cuida dos pássaros. Imagina de você, que tem um valor enorme diante de Deus. Então, assim, nós sabemos que o mundo está piorando e realmente que bom que tem esse alerta, porque isso quer dizer que a gente tem que se ajuntar, se apegar mais a Deus. Mas lembre-se que o Senhor é fiel e Ele pode atravessar esse deserto conosco. Então, Amém. assim, eu agradeço demais a sua presença aqui na live. Realmente, falta 5 minutos para acabar o nosso tempo aqui, que me ficou faltando, né? Porque eu conheço muitas experiências suas que eu gosto também, né? Em particular, gente, experiências do monte que o Murilo tem, dava uma live inteira só de experiência do monte. E é verdade. Mas eu acho que as que você contou aqui, é que eu compartilhei também, né? Que é uma experiência que eu tive através da sua vida no monte também, né? Que foi uma experiência muito diferente, muito sobrenatural. Eu acho que já edificou muitas vidas, né?
muito conhecimento foi compartilhado aqui. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E já que nós fizemos uma oração, né? Se você quiser mais algum comentário, beleza. Senão, gente, a gente vai ficar por aqui. E nós agradecemos muito a presença de todos, né? Eu vou deixar o Murilo também fazer as despedidas também. E realmente espero que vocês tenham sido edificados. Pessoas que estão vendo gravados, né? Em nome de Jesus, sejam edificados, curtam, compartilhem, manda para alguém que você acha que precisa dessa mensagem, né? Que é muito importante. Então agora eu vou deixar o Murilo também despedir. Pode despedir também do pessoal aí. Eu também quero agradecer pelo convite, né? E tá contando pequenas partes do meu testemunho. Que Deus possa abençoar cada um que viu, que aprendeu. Irmãos, o nosso manual é que a palavra não tem como mudar. Não, mas tem certos irmãos que tem um livro, tudo. Se não for tirado através da palavra, não edifica. Amém? Deus deu esse manual para nós. Então leia mais, ora mais, jejue mais, crie mais intimidade com Deus. Amém. Porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Amém? Agradeço a oportunidade, a rica oportunidade, Vitória. Deus continue te abençoando e te guardando, te livrando de todo mal. Amém? Amém. E dá um sorriso aí pra gente tirar um print. Homem de Deus, dá um sorri aí. Beleza. Porque depois eu vou estar postando esses prints realmente para só pegar uma observação, né? Chamar o pessoal para assistir. Realmente foi uma bênção. Eu vou colocar aqui no meu IGTV, depois vou jogar no YouTube também. Mas vou deixar vocês cientes, gente. E foi um prazer, viu? Foi uma bênção mesmo. Foi maravilhoso, foi grandioso o que Deus fez aqui hoje, porque acredito que todo mundo que vê vai ser edificado. E eu me sinto muito honrada por você ter aceitado o meu convite. E a todas as pessoas que prestigiaram a gente, que vão assistir depois, eu agradeço muito também. Né? Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor seja o abrigo de vocês e que a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês, abençoando, libertando, edificando, né? Então, que a gente possa ter também uma boa semana, né, que está se iniciando, e um bom ano também, passar essas aflições e todas essas dificuldades, né, segurando as mãos de Deus, que vai dar certo, gente. Ele vai nos dar livramento. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, tchau. Tchau, com Deus. Obrigado a todos. Muito bom. Foi muito bom. Tchau.